enquanto todos estão interessados em submarinos nucleares. A possibilidade de prisão de Hillary Clinton, as investigações do Senado sobre a origem do dinheiro de Nancy Pelosi. Acho que o evento mais importante de relevância mundial é a recusa da Índia em comprar petróleo russo, na verdade, em comprar fontes de energia russas em geral, e os especialistas divergiam em suas opiniões. Mas mesmo aqueles que achavam que a Índia cederia à pressão do Trump tinham certeza de que isso aconteceria só no final do ano. Lá pelo dia 31 de dezembro, 1º de janeiro do ano que vem, de qualquer forma, não em 1º de agosto, não imediatamente. Vamos falar sobre tudo isso e sobre os juízes que... Os juízes começam a julgar por ações ilegais contra o Trump. Mas vamos começar pelo fato de que 2 submarinos nucleares foram enviados, como dizem, mais perto de Moscou. Ex-presidente, atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Medvedev declarou que, se Trump quiser guerra, ele vai tê-la. Medvedev escreveu que a Rússia não é Israel e, por algum motivo, nem mesmo o Irã, e ameaçou com armas nucleares. Apocalipse nuclear. Ah, você, nossa música tão bobinha. E Medvedev informou no Telegram que Trump é um presidente instável. Depois, após a declaração de Medvedev sobre a ameaça nuclear, caso os Estados Unidos da América continuem ajudando a Ucrânia, Trump ordenou que submarinos nucleares se aproximassem das costas da Rússia. Está claro que Medvedev diz aquilo que, digamos, foi dito para ele dizer pelo círculo de Putin. Não é Medvedev que está ameaçando, é Putin que está ameaçando. O quê? Exatamente esses submarinos vão fazer aqui? Essa é realmente uma boa pergunta, Alex, e na verdade, ela levanta muitas outras perguntas. Primeiro, esses já eram submarinos que estavam posicionados nessa área como parte do desdobramento regular das forças submarinas pelo mundo? De que tipos de submarinos estamos falando? Se for um submarino de ataque, isso significa que ele interage apenas com outros submarinos. Se for um submarino de mísseis balísticos, isso é conhecido como Boomer, um veículo que carrega um míssil balístico com ogiva nuclear, capaz de transportar um míssil balístico intercontinental. Míssil balístico intercontinental. Este é um submarino caçador. Essas são as diversas questões levantadas pelo post vago do presidente Trump nas redes sociais. É importante lembrar que essa é exatamente a função das forças submarinas. Elas estão constantemente ao redor do mundo em missões secretas, sendo raro revelar quando uma está sendo realizada, ou algo como um desdobramento da forma como o presidente Trump diz em sua postagem nas redes sociais. Então isso é muito. Isso simplesmente levanta muitas perguntas para as quais as autoridades aqui no Pentágono realmente não têm respostas, porque eles encaminham todas as nossas perguntas para a Casa Branca. Parece aquele jogo de você está blefando, eu também posso. E o seu blefe bem não assustou muito. Ao mesmo tempo, Trump quer que o Kremlin saiba que ele está buscando o fim da guerra. Certo, resta apenas uma semana até que entre em vigor o prazo final do presidente Trump para as sanções contra a Rússia. A presidente criticou duramente os últimos ataques russos à Ucrânia em declarações a jornalistas no Salão Oval ontem. Escutem. Acho nojento o que eles estão fazendo. Essa é a guerra do Biden, não a minha, mas se eu chegar lá vou tentar parar isso. Mas eu acho que o que a Rússia está fazendo é muito triste. Steve Yates, pesquisador sênior do AFPI e presidente da Iniciativa de Política para a China, está conosco agora. Steve, bom dia. Gostaria de incluir mais um trecho do discurso do presidente Trump, pois ele aborda as sanções que já discutimos anteriormente. As medidas entrarão em vigor, ele está chegando até esse ponto, mas reconhece que talvez não funcionem. Sim, vamos impor sanções. Não sei se elas o incomodam. Eles conhecem as sanções. Eu conheço sanções e tarifas melhor do que qualquer um. Eu não sei se isso tem algum efeito, mas nós vamos fazer isso. A Europa está extremamente chateada. Mas essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. É uma guerra que não teria acontecido se eu fosse o presidente. Então, onde isso deixa a nossa influência? É claro que o presidente tem razões para estar decepcionado.
Ele agiu de boa fé com todos os envolvidos, sendo claro em suas intenções de parar os assassinatos e buscar um caminho alternativo para a paz e a prosperidade. Ele conversou com a Rússia, com os aliados da Ucrânia, e até o momento Putin não retribuiu. Nas circunstâncias atuais, realmente não há muitas opções além de tentar influenciar o acesso aos mercados financeiros e energéticos. É isso que ele está insinuando. A Europa e outros precisam se juntar. Parece que eles podem, mas isso é principalmente uma frustração explícita do presidente, que está tentando alcançar a paz, mas com grandes potências que não compartilham essa visão. A Rússia também responde com ameaças basicamente direcionadas a Trump. Se vocês continuarem jogando esses jogos militares de 5, 10 dias, sabe? Eles estão falando sobre guerra e não com a Ucrânia, mas com o nosso país. Acho que foi uma opinião interessante no Wall Street Journal, onde se fala que Trump pode estar tentando alcançar algo parecido, imitando o que Richard Nixon fez. O Sr. Trump muito admira como Richard Nixon usou a tensão entre a Rússia e a China para acabar com o isolamento da China durante a Guerra Fria. E um dos motivos pelos quais ele disse que quer resolver o conflito na Ucrânia é porque ele pensa. Ele acredita que isso aproximou a Rússia e a China. Cortar esse acesso poderia talvez empurrar a Rússia para negociações com a Ucrânia. Acho que muitos concordariam com isso. A questão é aonde isso pode levar todos esses jogos nucleares apocalípticos. Uma dica clara para Putin: não nos assuste com suas nozes. Nós temos ferramentas para quebrar suas nozes que você nem imagina. Ainda há um sinal sobre o submarino. Eu vou dar armas para a Ucrânia, para que seus aeródromos queimem, suas fábricas que produzem tudo o que é necessário para a guerra, refinarias de petróleo, empresas, e para que seus petroleiros parem de funcionar. Haverá tantas incursões na Rússia quanto eu, Trump, decidir. E eu não vou conter a Ucrânia por medo de escalada do conflito. Eu não tenho medo de escalá-lo com vocês. Agora diga o que quiser, Putin, querido Vladimir Vladimirovich, mas pense bem, porque para a sua briga chegou o guarda florestal com uma berdianca. Eu duvido seriamente que Trump consiga afastar a China do apoio à Rússia, inclusive fazendo com que ela pare de comprar recursos energéticos russos. Com a Índia, a situação é um pouco diferente. Por um lado, a Índia, que é membro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, compra petróleo da Rússia. Antes da situação na Ucrânia, aliás, também comprava armas russas. E agora a Índia impôs enormes tarifas sobre produtos estrangeiros. E também, desculpe não agora, mas além disso, melhor dizendo, era isso que eu tentava dizer. A Índia já há muitos anos mantém enormes tarifas sobre produtos estrangeiros e inventou um monte de regras para impedir a importação para o seu país. Isso naturalmente não nos agrada muito. O presidente Trump anunciou que imporá uma tarifa de 25% e um imposto adicional sobre produtos indianos. Essa medida pode ameaçar bilhões das exportações indianas, conforme anunciado por ele nas redes sociais. Trump listou hoje várias reclamações contra a Índia. Haverá penalidades adicionais por comprar equipamentos militares e energia da Rússia. O primeiro-ministro Modi é meu amigo, mas eles não fazem muitos negócios conosco. Trump também sugere penalidades adicionais além dos 25%. Por quê? Devido ao nosso comércio com a Rússia e vínculos com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas isso também é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sabe, eles têm o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que basicamente é um grupo de países que se opõem aos Estados Unidos, e a Índia é membro desse grupo. Acredite se quiser, isso é um ataque ao dólar. A Índia acabou de se afastar da Rússia, e tudo por causa do recente aviso do Trump. Veja, tudo começou com esse tweet que o presidente Trump fez ontem. Lembre-se, embora a Índia seja nossa amiga, ao longo desses anos, tivemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são muito altas, algumas das mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais onerosas e desagradáveis entre todos os países. Temos muitas reclamações contra a Índia e Trump não está muito satisfeito. Bem, digamos, me desculpe com a velocidade das negociações. Em suma, eles estão em atraso. E decidi restabelecer a porcentagem proposta em abril para, então, a importação dos produtos deles.
Agora está em 10%, meio que reduziram. Em 2 de abril ele disse 26%, mas agora voltou para 25%. E a partir de 1º de agosto, então, será 25% na importação de produtos indianos. Isso ainda não são, como dizem, os 100% que o presidente pode impor sem o Congresso, nem os 500% que o Senado propõe. Mas isso é uma dica de circunstâncias sérias. E, se quiser, pode jogar o mesmo jogo que o Putin. Mas então, digamos, Marúcia, aguente as consequências. Agora, Trump disse muitas coisas, e isso fez com que muitas pessoas ficassem confusas. Ele destacou vários problemas que temos com a Índia, principalmente em relação aos acordos deles com a Rússia. E a Índia alimenta a máquina de guerra russa, enquanto a Rússia mata civis inocentes na Ucrânia. Na verdade, Trump deixou isso claro em seu próximo tweet, mas muitos preferem ignorar esse fato. Nesta imagem, você pode ver como ele diz: temos um enorme déficit comercial com a Índia. Após a declaração, em coletiva de imprensa, ele explicou o motivo da imposição de uma tarifa de 25%. Trumpa. Não, isso leva ao aumento dos preços. Como você... Como sabem, o primeiro-ministro Modi é meu amigo, mas eles não fazem muitos negócios conosco. Vendem-nos muito, mas não compramos deles. Entende por quê? Porque as tarifas são muito altas. Eles têm algumas das tarifas mais altas do mundo. Eles estão prontos para reduzi-los significativamente. Estamos negociando com a Índia agora para ver o que acontece. Não importa se chegaremos a um acordo ou imporemos uma tarifa, mas saberá até o final da semana. O dia 1º de agosto é muito significativo para este país, pois o dinheiro entrará nos Estados Unidos de forma inédita. Nós não fazemos muitos negócios na Índia, disse Trump. Eles não nos deixam muito entrar no mercado deles, digamos assim. Em geral, eles participam do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que quer prejudicar o dólar, embora a Índia seja um dos poucos países no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que diz que talvez não devêssemos abandonar o dólar. Mas eles estão saindo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e não estão avançando muito, como se tudo estivesse bem, promessas, conversas. Parece um pouco com o Putin. E depois até chega a hora de agir e surgem algumas pequenas questões. Enfim, não estão avançando muito em direção a relações comerciais honestas. E se não conseguirmos cancelar as proibições de importação dos nossos produtos para a Índia e reduzir as tarifas, vamos aumentar nossas tarifas até o céu e vamos arrecadar muito dinheiro para o tesouro. Por enquanto que paguem 25%, essa, digamos assim, era a posição do Trump. E na sexta-feira, 1º de agosto, a Índia anunciou que as empresas estatais de refino de petróleo estão recusando a compra de petróleo russo. Hoje de manhã tudo deu errado, especialmente para a Rússia, porque as refinarias indianas anunciaram que não vão comprar petróleo da Rússia ou do Putin. Isso significa que a Índia agora faz parte firme da coalizão de países anti-Rússia e anti-China. Não sei se eles vão sair do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nem onde vão comprar petróleo. Será que Trump conseguirá convencer algum Starmer a liberar os enormes estoques de petróleo perto da Grã-Bretanha, perto das costas britânicas, eu diria? De novo, não se sabe. Mas algo fez Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, ceder aos Estados Unidos, e todos nós suspeitamos que foi o Trump. Em 10 dias entra em vigor em Kostrom a imposição de uma tarifa de 100% para todos que comprarem petróleo russo. A suspensão começou esta semana, informaram 4 fontes do setor à agência Reuters. A Indian Oil Corporation, a maior empresa petrolífera da Índia, que administra 10 das 20 refinarias indianas com uma capacidade anual de 60 milhões de toneladas, interrompeu a compra de petróleo russo. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum e Mangalore Refinery também pararam as importações. As refinarias estão comprando petróleo à vista de países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no Oriente Médio e na África Ocidental como alternativa. Editor Prekrasnia. As refinarias indianas Reliance e Naraya, grandes compradoras de petróleo russo, foram afetadas, com a Naraya sendo impactada pelo 18º pacote de sanções da União Europeia. Foi uma grande decisão, mas vamos descobrir qual é o real impacto que a Rússia está sofrendo. Segundo estimativas públicas, a Índia comprou cerca de 50 bilhões de dólares em petróleo da Rússia no ano passado, embora os números exatos sejam desconhecidos.
Isso representa cerca de 35% das importações diárias de petróleo da Índia, que vinham da Rússia. Para a Rússia, isso é um grande golpe, pois a Índia, seu segundo maior cliente após a China, parou de comprar petróleo repentinamente. Isso ocorre em um cenário onde os preços do petróleo estão em níveis historicamente baixos, desde o começo da guerra em 2022. E é importante lembrar que o orçamento russo, que o governo divulgou no início do ano, previa que os preços do petróleo permaneceriam em torno de $70. E agora eles estão na casa dos 50, por volta de $60. Portanto, os preços do petróleo já estão abaixo do esperado pelo governo russo. Além disso, a Índia, o segundo maior cliente da Rússia, parou de comprar petróleo russo. Claro, não acho que a Rússia não encontrará clientes. Certamente haverá países dispostos a comprar o petróleo russo. Mas o problema que isso cria para a Rússia é que agora eles terão que oferecer ainda mais descontos. É crucial recordar que, devido às sanções impostas pelos Estados Unidos da América e Europa às refinarias, petroleiros e outros setores russos, a Rússia vendia petróleo com desconto para a Índia, China, alguns países da União Europeia, Turquia e Brasil. Assim, a Rússia vendia abaixo do preço de mercado, conseguindo ganhar dinheiro para financiar seus esforços militares. No ano passado, a Rússia ganhou aproximadamente $120 bilhões com a venda de petróleo e energia, enquanto gastou cerca de 110 bilhões com seu exército. Tudo o que a Rússia ganha no setor de energia, ela gasta em igual proporção com necessidades militares. Por isso, foi crucial influenciar os países que financiavam a máquina de guerra e o orçamento militar. Essa é uma grande vitória de Trump, uma grande vitória de Trump. Ainda não sabemos para onde a Índia vai se inclinar, não sabemos para onde a Rússia, por assim dizer, vai vender o seu petróleo que ela acumulou desnecessário. Aquela que precisa ser vendida para, pelo menos, manter-se próximo do orçamento, se não dentro dele. Aliás, tudo o que a Rússia ganhou com os recursos energéticos, ela gastou exatamente a mesma quantia na guerra. A diferença lá, se não me engano, é de $2 bilhões entre o lucro total com os recursos energéticos e, digamos, pelo menos os gastos visíveis para nós com a guerra. Na verdade, a Rússia tem um problema com a venda de petróleo. Não é que não seja possível encontrar um comprador, mas em primeiro lugar, esses compradores precisam ser do tipo que, de forma alguma, de jeito nenhum, é preciso encontrar esse tipo. E o segundo, provavelmente para a Rússia, o mais importante, o principal é que terão que vendê-la com descontos ainda maiores. Eles já vendem para a Índia e para a China mais barato do que os preços mundiais. E aqui ainda vão ter que dar mais e mais descontos. E o petróleo já está, se entendi corretamente, em torno de 60, enquanto o orçamento russo foi planejado para mais de 70. Diretor de Inteligência Nacional. Oh, cadê a Tulsi? Ela é a mais gata de todas, ela é a mais gata da sala agora. Porque ela descobriu. E temos certeza, acho que já sabíamos disso antes, para ser sincero, Tulsi, mas agora você tem confiança. Ela tem todos os documentos, ela tem tudo o que você precisa. E ela descobriu que Barack Hussein Obama liderava um grupo de pessoas. E eles trapacearam nas eleições. E eles trapacearam sem dúvidas, nem mesmo. E você diria que há alguma dúvida aqui, Tulsi? Ela diz não. E você encontrou coisas que ninguém pensou que encontraríamos algum dia, e estou muito feliz e honrado por você estar conosco. Ela, sem dúvida, é a oradora mais em alta do que você atualmente. Então, Trump voltou ao cargo há mais de 6 meses. 6 meses para avaliar o quão bem a administração está se saindo, quão bem seu gabinete está se saindo. No gabinete, há 15 chefes, cada um responsável por diferentes áreas do governo dos Estados Unidos da América. Alguns fazem muito, alcançam grande progresso em avançar essa agenda de Trump, enquanto outros nem tanto. Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional de Trump e principal oficial de inteligência do governo dos Estados Unidos da América, faz um trabalho fenomenal. Ontem, Tulsi desclassificou o relatório completo de John Durham sobre o Russiagate. Na minha opinião, os procuradores especiais são um completo desperdício do dinheiro dos contribuintes. Acontece que gastamos milhões com John Durham para investigar as ações dos investigadores do Russiagate. Durante anos, nos convenceram de que John Durham revelaria a verdade sobre o que realmente aconteceu com o Russiagate. Que ele era um promotor persistente, que ele estava perseguindo a CIA. Após a guerra no Iraque, ele perseguiu agentes da CIA que deletaram registros das gravações de tortura de jihadistas por afogamento. Esse é o John Durham. Ele era um homem que se especializava em combater e perseguir a corrupção.
Além dos principais inimigos, a América tinha em sua liderança muitos que alegremente ajudaram tanto Obama quanto Soros a destruir a América. E os americanos comuns, como se diz, sim, entre esses que bajulavam tudo o que podiam para Soros, Obama, Hillary, e por isso traíram tudo o que podiam. Nos Estados Unidos da América começou um jogo para ver quem vai perder a calma primeiro. Ou seja, o primeiro que vier confessar e trouxer provas, por assim dizer, de conspiração, de guerra e etc. E coisas do tipo vai receber obediência. E, naturalmente, por fornecer informações, claro, por fornecer informações. Aquele que pode pegar os primeiros, alguns dos primeiros não serão tocados. Mas cada um daqueles que sabe que está envolvido pensa que alguém talvez já correu para entregar os outros. E ele vai ser preso. Mas se ele conseguir chegar primeiro, então vai ser solto. Agora nos disseram, sabemos sobre 11 criminosos, mas esses 11 ainda não sabem que nós sabemos sobre eles. Mais uma vez, o jogo de quem vai perder a calma primeiro começou. Bem, 2023 foi quando tivemos, em 2023 nós tínhamos Merrick Garland e Joe Biden. E por anos parecia que Darem não conseguia encontrar os culpados no caso. Rashergate. Bem, ontem nós descobrimos que ele os encontrou. Os nomes de cada funcionário do governo Obama e seus papéis ou crimes foram incluídos em um anexo confidencial com omissões. No final do relatório de Durham, que o Departamento de Justiça sob Biden, liderado por Merrick Garland, classificou como secreto, tudo foi completamente riscado na versão pública. Tulsi, finalmente, com a ajuda do FBI e de seu escritório, sua pequena equipe unida, desclassificou e publicou o relatório completo ontem, o que levou anos. Isso nos custou vencer as eleições, lutar pelo controle do FBI e da CIA, lutar para aprovar Tulsi como diretora de inteligência nacional. Lembra como foi difícil? Tudo isso só para ler o relatório pelo qual você pagou desde o início. Isso é tão irritante. O que estou descobrindo agora é que, mesmo quando as instituições democráticas funcionam e há uma aparência de freios, contrapesos e equilíbrio de poderes, digamos assim, a fachada externa do poder sempre permanece. No entanto, existem ferramentas para mentir, enganar, sempre que quiserem e às vezes até mais do que pretendiam. Sim, Este último lote justifica totalmente o presidente. Aliás, quaisquer dúvidas que alguém ainda pudesse ter de que talvez Trump fosse um agente russo, agora desapareceram. Esses documentos do procurador especial colocam isso por escrito. Trump escreveu no Truth Social hoje de manhã que a farsa da Rússia agora é totalmente indiscutível. Os fatos estão claramente expostos. Este é o maior escândalo da história americana. Os culpados devem ser severamente punidos. Isso nunca deve se repetir em nosso país. Você se pergunta por que eles tentaram impedir sua nomeação? Tulsi, diz Megyn Kelly, isso é só o começo. Eles têm 11 pessoas adicionais altos funcionários do governo Obama que agora são seu único alvo e podem em breve, como ela diz, em breve enfrentar processos judiciais. Veja. Você encaminhou 3 pessoas ao Ministério da Justiça para processo criminal. Acha que elas serão processadas? Esse é o objetivo. A única outra maneira de garantir responsabilidade é conduzindo essas investigações. O Ministério da Justiça e o FBI, obviamente, têm diferentes ferramentas que podem usar para descobrir a verdade e buscar provas para que possamos realmente responsabilizar essas pessoas. As pessoas sabem que foram entregues, por exemplo, algumas ainda estão trabalhando. Em outros casos, provavelmente não sabem. Ainda temos mais 11 casos nos quais ainda estamos conduzindo nossas próprias investigações internas. Alguns serão encaminhados ao Ministério da Justiça para investigação adicional e apresentação de acusações criminais. Porque isso é um crime federal. Dependendo da situação, serão resolvidos internamente ou as pessoas serão demitidas e perderão o acesso a informações sigilosas. E por mais tentador que seja, simplesmente esquecer isso. Isso foi há tanto tempo. Trump venceu. Quem se importa com isso agora? Trump venceu. Apesar de tudo isso, diante de tudo isso, Trump ainda assim venceu. Essas pessoas, percebam, mudaram para sempre o rumo das relações entre nós e a Rússia, baseando-se em mentiras.
Hoje, ao vender uma casa, você deve pagar impostos sobre a diferença entre o que recebeu pela casa e o que pagou por ela. Bem, digamos que há 20 anos você comprou uma casa por $500 mil e hoje a vendeu por $1 milhão. Normalmente, em bons bairros, o valor cresce mais rápido, mas é aproximadamente essa diferença aí. São $500 mil, você tem que pagar imposto, digamos, uns 30%, ou seja, uns 150 mil. Porque você tem que pagar esse dinheiro, se você já pagou pela casa com dinheiro. Bom, enfim, não importa, né? Você tem que pagar porque o Congresso realmente quis o seu dinheiro. Sim, eles realmente quiseram. Trump quer acabar com esse roubo também. O presidente apresentou uma ideia sobre a eliminação do imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis, ao comentar hoje de manhã a recuperação do mercado imobiliário americano. Olhem para essa ideia incrível, vejam só. Tentem se afastar um pouco da questão da moradia. Nós não temos imposto sobre doações, não temos imposto sobre horas extras, não temos imposto sobre a previdência social. Quão importante é não ter imposto sobre a venda de casas, sobre o ganho de capital, para revitalizar o mercado imobiliário? Bem, pensamos sobre isso, mas também poderia ser feito simplesmente reduzindo as taxas de juros. Se o Federal Reserve as reduzisse, nem precisaríamos fazer isso. Estamos considerando não ter imposto sobre ganho de capital em casas. Uma ideia maravilhosa. Eu sempre sou a favor de mais benefícios fiscais, mas o imposto sobre ganho de capital é um imposto prejudicial, especialmente para proprietários de imóveis e vendas de casas. Esse é mais um passo para que eu gostaria que acontecesse no país em que eu moro, ou seja, a transferência do Estado. Agora vai soar meio estranho, mas não vou explicar por muito tempo. Para uma base comercial com 0 ou quase 0 de impostos sobre nossos ganhos. O processo do Ministério da Justiça mostrou que o surto de Boasberg não tinha base em fatos. Isso não tinha base em nada, nem remotamente relacionado com a realidade. Isso foi baseado em preconceito pessoal e hostilidade ao presidente Trump. O que é apenas uma maneira educada de chamar Boasberg do que ele realmente é, ou seja, um fanático de esquerda, um partidário vestido de toga preta. Agora, se você não sabe, o juiz Boasberg tem sido uma pedra no sapato do Trump por muitos anos. Ele presidiu o tribunal. Você se lembra daquele sistema corrupto usado para espionar a empresa do então candidato Trump? Ele fazia parte disso. E então, recentemente, quando Trump tentou deportar membros de gangues venezuelanas violentas para El Salvador, para a mega prison de Nayib Bukele e sua superprisão, Boasberg ativamente tentou bloquear esses esforços de deportação. Você se lembra, esse é o mesmo homem que ordenou que aviões com membros de gangues criminosas, imigrantes ilegais, dessem meia volta no meio do voo e os trouxessem de volta para os Estados Unidos. E a administração Trump mandou ele calar a boca. Ou, provavelmente, de forma mais literal, eles basicamente disseram que não estavam ouvindo você. Os motores do avião são altos demais. Ah, lá vão eles. Tchau, tchau. Desculpe, o que você disse? Eles disseram abertamente para esse juiz enfiar suas ordens onde o sol não brilha. E ele ficou tão humilhado com isso que se virou e ameaçou responsabilizar os funcionários de Trump por desacato ao tribunal. É assim que esse ativista é desprezível. Ele não só tentou proteger membros de gangues criminosas e terroristas nos Estados Unidos da deportação, mas também queria punir aqueles que os deportam. Essa é a lógica moral invertida do Partido Democrata moderno. A Suprema Corte realmente teve que intervir e anular sua decisão absurda. Mas será que Boasberg aprendeu a lição? Não, é claro que não. Não, ele fez o que todo democrata de esquerda faz. Ele intensificou os ataques contra os advogados do Ministério da Justiça e os funcionários do Trump novamente. Esse cara não passa de um ativista de esquerda disfarçado de juiz. Laura Loomer investigou há poucos meses, quando ele ordenava que aviões dessem meia volta, caso você não se lembre. E ela descobriu que Boasberg tem uma filha extremamente de esquerda, cuja organização não governamental oferece serviços jurídicos para imigrantes ilegais, incluindo membros da gangue Tren da Nicarágua e Mara Salvatrucha, 13. E isso era financiado, pelo menos indiretamente, pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a agora extinta Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Então, mais uma vez vemos outro juiz ativista com membros da família profundamente envolvidos com causas e políticas dos democratas de esquerda, assim como o juiz Merchan no caso fictício de Manhattan contra Trump.
Então a procuradora-geral Pam Bondi está realmente investigando esse juiz desonesto. Na carta do Ministério da Justiça, disse que as palavras e ações do juiz Boasberg violam os cânones da ética judicial, minam a confiança do público nos tribunais e exigem uma investigação oficial que eles acabam de iniciar. Mas eles não pararam por aí. Esse caso está ficando cada vez melhor. O Ministério da Justiça quer que Boasberg seja imediatamente afastado de todos os casos de deportação e entregue a um comitê especial de investigação. Eles estão apostando tudo, e já era hora. Esse é o problema. Esta é a segunda vez sob Bondi que o Ministério da Justiça apresentou queixas de má conduta contra juízes federais ativistas. Em outras palavras, o Ministério da Justiça sob Trump está perseguindo essas pessoas em apenas 6 meses. Eles podem tomar decisões absurdas, que a Suprema Corte anula com frequência. Mas além disso, o Ministério da Justiça está ativamente investigando esses juízes por má conduta judicial, usando seus poderes judiciais para impor sua insanidade radical de esquerda liberal. Então Bondi parece pronta para colocar ordem. Se passaram apenas 6 meses e ela já. Ela está investigando seu segundo juiz. Steve explica muito bem, então eu não interrompi a fala dele. Claro, queremos punir todo mundo imediatamente, só que se quisermos agir dentro da lei e punir aqueles que agem por sentimentos, emoções e ideologia em vez da lei, então é preciso preparar tudo direitinho. Para que, senhoras e senhores, o peixe não escape do anzol, porque não queremos que a verdade escape. Por isso, tenham paciência, reflitam, pensem, enquanto já foi feito nesses 6 meses. Uma montanha de tarefas, uma montanha de realizações, uma montanha de conquistas. É como uma lufada de ar fresco em um ambiente que não era arejado há exatos 4 anos. Se não fosse por Trump, poderia ter permanecido um socialismo desenvolvido para sempre. Bem, se você acha que vamos nos limitar a juízes e promotores ou a funcionários que vendiam indultos, por exemplo, ainda não está comprovado que eles vendiam, mas há uma investigação em andamento. E você acha que vão chegar até eles, né, se algum deles fez isso? E parece muito que alguém deles realmente fez isso. Então, muitos dos que assistem aos meus programas dizem que a cúpula não será tocada. Pense de novo, por quê? Porque quem era mais importante do que Nancy Pelosi? Ela é a terceira pessoa mais importante do país. No caso de afastamento ou morte, se algo acontecer com o presidente e o vice-presidente, ela, como dizem, entra triunfante no salão oval, no escritório. Ela era toda poderosa. Ela ainda é toda poderosa, senhoras e senhores. Mas o Senado começou a discutir a necessidade de investigá-la. Sim, de uma investigação e análise. Como ela conseguiu obter 5 vezes mais lucro na bolsa do que o melhor analista do mundo, Warren Buffett, e de 10 a 12 vezes mais do que os especialistas reconhecidos do mercado de ações. Então, para isso, só poderia haver uma explicação e... É a seguinte. Você pode conduzir 2 vezes, 4, 20 vezes, por 25 anos... 100% dos depósitos foram feitos justamente antes da alta das ações, que ela comprou completamente por acaso. Isso é estatisticamente impossível, ou seja, é como todos nós temos certeza que é o que temos nos Estados Unidos da América. É crime usar o cargo para enriquecimento pessoal. É assim que eu vejo, sim. Uso do cargo para benefício próprio. No mundo dos negócios da política, isso se chama negociação com informação privilegiada. Como sabemos, nós fazemos isso porque vimos pessoas que, de alguma forma, parecem ter aprendido a ganhar muito dinheiro com seu trabalho aqui no Congresso. Então, minha emenda é fazer uma revisão de todas as operações de negociação de Nancy Pelosi e seu marido nos últimos 25 anos. Acho que é importante chegar à essência do motivo pelo qual esse projeto de lei foi proposto e garantir transparência para o povo americano. Eu concordo que precisamos descobrir por que as pessoas não confiam. E eu acho que a presidente Pelosi é o principal exemplo.
Portanto, a emenda requer que o inspetor-geral publique um relatório do Tribunal de Contas da União sobre as negociações de Pelosi nos últimos 25 anos e o apresente ao comitê em até 180 dias. Peço aos meus colegas que apoiem minha emenda. Esse foi o senador Rick Scott, da Flórida. Ele quer começar com Nancy Pelosi e depois aplicar os mesmos critérios aos outros. Bem, por assim dizer, membros do Congresso e do Senado que enriqueceram muito rápido e nem sempre de forma clara. Quem acha que nada está acontecendo no nosso país e escreve sobre isso, ou é um trolo ou é um tolo. Eu já disse muitas vezes que aqueles que hoje fazem campanha pelos democratas, a maioria dos russófonos malandros, ou são idiotas, ou canalhas, ou doentes mentais. Eu simplesmente não consigo pensar em nenhuma outra explicação para o fato de uma pessoa, sabendo o que o Partido Democrata fez e está fazendo. E como é possível pensar que o que Trump faz não é a salvação da América? Para mim, Trump também aplica na prática os princípios de Thomas Paine e Andrew Galambas, figuras fundamentais da ciência dos seres dotados de liberdade e vontade. Aliás, na descrição vai ter um link para o meu livro. É uma filosofia divertida chamada cultalismo. De graça, olha só, e ainda com bônus. Não só é de graça, como ainda vem com um bônus. São vídeos diários, também gratuitos, de 10 minutos, com histórias, piadas e enigmas históricos sobre o tema Como Deve Ser. Como fazer para que a vida melhore, tanto para o país quanto para cada um de nós. E por isso, legendas de Dima Torzok. Isso é muito importante, porque é possível aprender a viver melhor. Não estou brincando, é possível aprender a viver melhor. Mas para isso é preciso fazer uma coisa muito séria. É preciso baixar o livro Capitalismo 101 e começar. Receber todos os dias, totalmente de graça, vídeos de 10 minutos. Adeus.